Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade de Nova York brilhava intensamente naquela noite. As ruas fervilhavam de carros luxuosos e pedestres apressados, mas nada atraía tanto a atenção quanto um Bentley preto deslizando silenciosamente por Midtown. Marcus Johnson, um motorista experiente, leal à família Whitmore há 5 anos, dirigia com calma, respeitando cada luz, cada sinal, cada detalhe. Ao fundo, Emma Whitmore, filha única do bilionário Richard Whitmore, digitava nervosamente no celular, usando um vestido Dior cintilante. Sua noite tinha sido perfeita, até que ela pensou que sua preciosa bolsa havia desaparecido. Em um acesso de pânico e orgulho, ela se virou para Marcus. Você pegou. Você roubou de mim. Marcus, surpreso, tentou se defender. Emma, garanto que não toquei em nada. Dirijo para você há 5 anos, você me conhece. Mas Emma, cega pela raiva e pelo poder que seu nome lhe conferia, ignorou suas palavras. Ela saiu do veículo gritando, e a cena rapidamente atraiu a atenção de uma patrulha policial que passava. Influenciados pelo prestígio da família Whitmore e pelo caráter assertivo de Emma, os policiais prenderam Marcus sem sequer verificar os fatos. Foi o início de um pesadelo para Marcus. Em questão de minutos, sua vida virou de cabeça para baixo. Sua honra, sua liberdade, sua reputação, tudo pareceu ruir. E o que Emma não sabia era que essa acusação injusta e impulsiva semearia as sementes de uma vingança longa e metódica, uma vingança que ressurgiria 3 anos depois, mais poderosa do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Nova York, primavera de 2021. Os arranha-céus refletiam a luz alaranjada do crepúsculo enquanto a cidade vibrava com sua energia implacável. Marcus Johnson, um homem negro de 32 anos, dirigia seu Bentley preto com calma e profissionalismo. Motorista pessoal da família Whitmore por 5 anos, ele conhecia cada hábito, cada exigência, cada capricho de sua jovem empregadora, Emma Whitmore. Emma, usando um vestido de noite cintilante, digitava nervosamente no celular. A festa tinha sido um sucesso, mas assim que entrou no carro pensou que sua bolsa, cheia de joias e cartões de crédito, tivesse desaparecido. O pânico a fez se virar para Marcus com um olhar acusador. Você roubou de mim, Marcus. Marcus, surpreso e chocado, levantou as mãos. Senhora, juro que não peguei nada. Dirijo para a senhora há 5 anos. A senhora sabe que eu jamais faria isso. Mas suas palavras só inflamaram Emma ainda mais. Seu medo, misturado ao orgulho, a levou a gritar na rua, atraindo a atenção de uma patrulha policial que passava. Minutos depois, Marcus foi algemado, incapaz de se defender da autoridade e influência da família Whitmore. Ele roubou minha bolsa, gritou Emma, com seu tom firme e autoritário, sem deixar dúvidas. A polícia, impressionada com sua confiança e o prestígio de sua família, levou-a sem questioná-la. Nessa cena rápida, Marcus viu sua vida virar de cabeça para baixo. Sua liberdade desaparecia diante de seus olhos, mas, pior ainda, sua honra e reputação estavam destruídas. Os vizinhos murmuravam, alguns chocados, outros silenciosos diante do poder do dinheiro. Enquanto era levado para o carro da polícia, Marcus se virou para Emma uma última vez com os olhos cheios de dor, mas também com uma nova determinação. Você verá. Um dia, a verdade virá à tona, e você se arrependerá do que fez. Naquele momento, ele não sabia como ou quando, mas sabia que nunca continuaria sendo uma vítima. Marcus Johnson passou sua primeira noite na cela com uma sensação de injustiça que ardia mais forte do que qualquer medo. O silêncio da prisão contrastava fortemente com o tumulto da cidade que ele havia deixado para trás. Cada clique da fechadura, cada passo no corredor, reforçava sua raiva, mas também sua determinação. Lá fora, a notícia de sua prisão se espalhou rapidamente. Seus colegas, amigos e vizinhos ficaram chocados. Muitos conheciam Marcus há anos e sabiam de sua lealdade e integridade. Mas, diante do poder e da influência dos Whitmores, ninguém ousou intervir diretamente. Sua família devastada tentou apoiá-lo de fora. Sua mãe, Mary Johnson, uma mulher gentil, mas forte, chorava todas as noites, rezando por sua libertação. Seu irmão mais novo, Elijah, ficou furioso e quis confrontar Emma Whitmore imediatamente, mas Marcus o dissuadiu em suas cartas da prisão. Fique calmo, tome cuidado. A vingança ainda não chegou. A vida de Marcus foi destruída em um instante. Ele perdeu o emprego. Sua casa foi colocada à venda para pagar os honorários advocatícios e seu nome foi manchado nos jornais e nas redes sociais. As pessoas agora ouviam com desconfiança, acreditando nas acusações de Emma. Mas em seu desespero,
uma semente começou a germinar. Marcos sabia que não podia deixar que essa injustiça definisse sua vida. Cada humilhação, cada olhar de desprezo, cada porta fechada em seu rosto fortalecia seu desejo por justiça e vingança. Eu voltarei, mais forte. E quando eu voltar, ninguém, nem mesmo a família Whitmore, será capaz de me deter, sussurrou ele para a noite silenciosa, selando assim o início de sua transformação. Foi o momento em que Marcos percebeu que sua queda era apenas o começo de um plano muito maior: recuperar sua dignidade, restaurar seu nome e um dia mostrar a Emma Whitmore que a verdade não pode ser sufocada por dinheiro ou poder. A prisão não era apenas um lugar de privação de liberdade. Para Marcus Johnson, era um campo de batalha por espírito e resiliência. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O choque da injustiça, a solidão e os olhares desconfiados dos outros detentos pesavam sobre ele como um fardo. Mas Marcos tinha algo que faltava a muitos: uma vontade de ferro. Ele observava o ambiente ao seu redor, aprendia as rotinas da prisão e começou a construir alianças com detentos respeitados por sua sabedoria e experiência. Entre eles conheceu Jerome, um ex-advogado condenado por fraude financeira, que se tornou seu mentor e guia. A prisão não destrói quem tem um plano, Marcos. Ela apenas revela quem você realmente é, disse Jerome a ele certa noite, enquanto compartilhavam algumas páginas de um antigo livro de direito. Marcos passava os dias estudando direito e aprendendo sobre negócios e finanças na biblioteca da prisão. Cada hora dedicada ao aprendizado era um alicerce para seu futuro edifício de vingança e sucesso. Ele criou uma disciplina rigorosa para si mesmo: exercícios, leitura, estratégias e, acima de tudo, reflexão sobre como um dia poderia retomar sua vida e limpar seu nome. Mas a prisão também lhe ensinou paciência. Ele entendeu que a raiva pura não bastava e que a vingança precisava ser inteligente, metódica e implacável. Ele traçou seu plano: recuperar sua reputação, consolidar seu sucesso e expor aqueles que o haviam acusado injustamente. 3 anos naquela cela transformaram Marcos. O homem que havia sido preso injustamente ainda estava lá, mas agora era mais forte, mais astuto e mais determinado. Seus sonhos de vingança não eram mais apenas desejos silenciosos, eram planos concretos, prontos para serem executados no momento em que fosse libertado. E Marcos sabia de uma coisa: quando ele retornasse ao mundo exterior, nada nem ninguém seria capaz de detê-lo. No dia de sua libertação, Marcus Johnson sentiu uma estranha mistura de alívio e tensão reprimida. 3 anos na prisão o haviam transformado, aguçado sua mente e sua determinação. Ao atravessar os portões da penitenciária, o ar de Nova York parecia diferente, mais brilhante, mais esperançoso, como se a própria cidade reconhecesse que ele havia retornado para reivindicar o que era seu. Seu advogado, o Sr. Harrison, um homem de 55 anos com olhar penetrante, o esperava do lado de fora. Marcos, a justiça finalmente falou. Os vídeos e depoimentos confirmam sua inocência. Você pode retomar sua vida. Mas cuidado, você saiu com uma vantagem: paciência e preparação. Marcos assentiu. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Sua reputação havia sido manchada, sua família havia sofrido e sua carreira havia sido destruída. Ele precisava reconstruir não apenas sua vida, mas também sua imagem. De volta a casa, ele encontrou sua mãe Mary e seu irmão Elijah. O reencontro foi emocionante. Lágrimas rolaram, abraços duraram minutos, mas no fundo de Marcos, uma chama ainda ardia: o desejo por justiça e vingança inteligente. Ele começou com um plano simples, mas eficaz. Com suas economias e alguns contatos feitos antes de sua prisão, Marcos fundou uma empresa de segurança e logística. Mas ele não queria apenas ganhar dinheiro, queria criar influência, construir uma rede forte e se preparar para o momento em que pudesse confrontar Emma Whitmore e sua família. Cada movimento era calculado. Cada investimento, cada parceria, cada decisão de negócios era cuidadosamente considerada. Marcos não era mais o leal motorista de seus dias. Ele havia se tornado um estrategista, um homem paciente e metódico, determinado a transformar a injustiça sofrida em poder e respeito. E na privacidade de sua mente ele repetiu mais uma vez a promessa que havia feito a si mesmo atrás das grades. Emma Whitmore, você não tem ideia do que te espera. Poucos meses após sua libertação, Marcus Johnson não era mais o mesmo homem de antes. As cicatrizes da prisão e da injustiça deixaram marcas, mas também moldaram sua determinação e inteligência. Seu pequeno negócio de segurança e logística estava prosperando, surpreendendo até mesmo seus antigos contatos. Marcos não era apenas um empreendedor, ele havia se tornado um estrategista.
Cada contrato que assinava era cuidadosamente escolhido para fortalecer sua rede de contatos e aumentar sua influência. Seus clientes, impressionados com seu profissionalismo e carisma, o recomendaram, e seu nome começou a circular nos círculos empresariais de Manhattan. Mas Marcus não buscava apenas sucesso financeiro. Ele queria garantir que seu retorno fosse notado por aqueles que o humilharam, especialmente Emma Whitmore. Ele investiu em projetos visíveis, patrocinou eventos beneficentes de alto nível e começou a aparecer na mídia como um respeitado self-made man, um exemplo de resiliência e sucesso. Cada aparição, cada sucesso, era uma pedra no caminho para sua vingança. Mas Marcus permanecia no controle. Ele não queria apenas humilhar Emma com seu sucesso, ele queria que a verdade viesse à tona, que a sociedade descobrisse a injustiça que ele havia sofrido. Seus contatos comerciais se multiplicaram. Investidores respeitados, advogados influentes e até mesmo alguns ex-detentos que ele conhecera na prisão tornaram-se seus aliados. Marcus transformou cada obstáculo em oportunidade e cada afronta em motivação. Em casa, o reencontro com a família lhe deu força e equilíbrio. Sua mãe Mary e seu irmão Eli já estavam orgulhosos e admirados pelo homem que ele havia se tornado. Mas Marcus mantinha seu objetivo em mente. Emma Whitmore deveria pagar, não com vingança cega, mas com inteligência e método. Certa noite, enquanto admirava o horizonte de Nova York de seu elegante apartamento, Marcus sussurrou baixinho: "Eu voltei. E quando chegar a hora, você saberá o que significa ser destruído por aqueles que você subestima." Seu renascimento estava completo. Ele não era mais o motorista injustamente acusado. Era Marcus Johnson, estrategista, empreendedor e dono do próprio destino, pronto para recuperar o que lhe fora roubado. Emma Whitmore nunca mais se importou com Marcus depois que o prendeu. Para ela, ele não passava de uma lembrança inconveniente, rapidamente esquecida em meio às festas, viagens e luxos aos quais sua vida a acostumara. Mas o destino tinha outros planos. Alguns anos após o incidente, Emma compareceu a uma prestigiosa recepção beneficente no coração de Manhattan. Celebridades, financistas e filantropos lotaram um imponente saguão, iluminado por lustres de cristal e decorado com tapeçarias raras. Tudo estava perfeito, até que ela notou um homem que parecia chamar a atenção tanto por sua elegância quanto por seu carisma. Marcus Johnson. Com o novo nome, Marcus não era mais o humilde e modesto motorista de seus dias. Seu terno sob medida e seu olhar confiante revelavam o homem em que ele havia se tornado, poderoso, influente e respeitado. Emma sentiu um arrepio percorrer a espinha, embora não o reconhecesse imediatamente. Marcus, no entanto, não deixou nada transparecer. Observou Emma de longe, saboreando a tensão que já sentia. Sabia que ela ainda se acreditava protegida pelo poder de seu nome e pela fortuna de sua família. Queria que sua presença naquela recepção não fosse apenas notada, mas memorável. À medida que a noite avançava, Marcus se aproximou de Emma, iniciando uma conversa calma e educada. Suas palavras eram comedidas, cada frase cuidadosamente escolhida para lembrar sutilmente Emma de que o passado nunca estava longe. Ele se lembrou de detalhes específicos do incidente 3 anos antes, despertando uma silenciosa sensação de preocupação na mente de Emma. É incrível como algumas coisas que você acha que esqueceu sempre voltam, Marcus murmurou com um leve sorriso. Emma sentiu o sangue gelar. Aquela voz, aquele porte, algo naquele olhar a lembrava muito bem de Marcus Johnson, seu antigo motorista. Mas ela tentou manter a calma, ciente de que todos ao seu redor podiam vê-la. Marcus havia entrado no mundo de Emma, mas não queria se apressar. A vingança não deveria ser rápida ou óbvia. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso era um passo em direção ao confronto final. Cuidadosamente orquestrado para que a verdade viesse à tona quando Emma menos esperasse. E no silêncio de sua mente Marcus repetiu para si mesmo: paciência. Tudo tem um preço. E você, Emma Whitmore, não tem ideia do que a espera. Marcus Johnson esperou pacientemente pelo momento certo. 3 anos após a injustiça sofrida, ele não era mais o motorista modesto que todos conheciam. Tornará-se um homem poderoso, respeitado nos círculos empresariais e influentes de Nova York. E agora Emma Whitmore sentiria pela primeira vez o peso de suas ações. O primeiro estágio de seu confronto foi sutil. Marcus comparecia aos eventos em que Emma se apresentava, sempre sob seu novo nome e com uma elegância impecável. A cada vez ele deixava pistas que ela não conseguia ignorar. Um detalhe sobre a noite do suposto roubo, um comentário sobre o motorista leal que ela havia traído, um sorriso enigmático que despertava sua culpa. Em uma gala beneficente ele finalmente a abordou para uma troca direta.
mas permaneceu educado e cortês. Emma, há coisas que achamos que estão enterradas, mas algumas se recusam a permanecer em silêncio, disse ele calmamente, com os olhos brilhando com uma intensidade gélida. Emma sentiu o coração disparar. Ele sabia de muitos detalhes. Demasiadas memórias que ela quisera apagar. Seus lábios tremeram ligeiramente e ela tentou desviar o olhar, mas Marcos, com uma calma desconcertante, continuou. Lembra daquela noite, o pânico, as acusações. Você roubou algo de mim, Emma. Não apenas uma bolsa, minha liberdade, minha honra. O silêncio que se seguiu pairou sobre a sala como uma nuvem. Os convidados ao redor não entendiam a tensão, mas Marcos saboreou cada segundo. Ele não queria um confronto físico ou um drama imediato. Sua vingança era mental, metódica. Ele queria que a culpa, o medo e a vergonha se instalassem na mente de Emma. No fundo da mente, Marcos sorria para si mesmo. Cada palavra, cada olhar, cada detalhe relembrado era um passo mais perto de restaurar sua honra e derrubar aquele que o havia humilhado. Ele sabia que o momento em que a verdade viria à tona não estava longe. E quando ele saiu do baile, Emma ficou paralisada, incapaz de falar, com um pensamento repetitivo a assombrando. Mas como isso é possível? Marcos, por trás de sua calma aparente, sabia que a parte mais crucial de sua vingança estava prestes a começar. O momento tão esperado chegou em uma coletiva de imprensa cuidadosamente orquestrada por Marcus Johnson. Jornalistas de Nova York se reuniram em massa, intrigados com o anúncio de um homem que alegava ter sido vítima de uma injustiça monumental envolvendo a família Whitmore. Marcus subiu ao palco com uma calma implacável. Vestia um terno preto impecável, cada gesto medido, cada palavra ponderada. Atrás dele, um telão gigante exibia imagens e vídeos daquela famosa noite, 3 anos antes. A sala prendeu a respiração. Senhoras e senhores, começou ele em voz clara, o que vocês estão prestes a ver não é apenas a história de um suposto roubo. É a história de uma vida destruída por uma falsa acusação, de uma reputação destruída pelo medo e pelo poder do dinheiro. Ele mostrou as imagens do carro, as testemunhas e, mais importante, os vídeos de vigilância que provavam que Marcos nunca havia tocado na bolsa de Emma Whitmore. Cada detalhe foi exposto, implacável e irrefutável. Emma, presente entre os convidados e em choque, não conseguia tirar os olhos da tela. Seu rosto empalideceu enquanto os repórteres tomavam notas freneticamente, fazendo perguntas a Marcos sobre a natureza da injustiça que ele havia sofrido. Eu não era apenas um motorista, continuou Marcos, eu era um homem injustamente acusado, preso por 3 anos por um crime que nunca cometi. E hoje a verdade finalmente está vindo à tona. A sala inteira ficou em silêncio, fascinada e chocada com a força e o controle de Marcos. Emma, humilhada publicamente, sentiu seu mundo ruir. Os olhares dos repórteres e convidados agora se voltavam para ela com desconfiança e julgamento. Marcos encerrou sua declaração com estas palavras. A injustiça pode parecer poderosa, mas nunca dura para sempre. Paciência, perseverança e verdade são armas que ninguém pode deter. O murmúrio na sala transformou-se em frenesi midiático. As redes sociais explodiram e a história de Marcos viralizou em poucas horas. Emma Whitmore, antes orgulhosa e confiante, viu-se impotente, ciente de que sua reputação havia sido irreparavelmente manchada. Para Marcos foi um momento de vitória silenciosa, mas retumbante. A verdade finalmente veio à tona, e ele mostrou ao mundo que não era apenas inocente, era forte, estratégico e controlava seu próprio destino. Após a coletiva de imprensa, o entusiasmo mediático em torno de Marcus Johnson saiu do controle. Jornais, emissoras de televisão e redes sociais focaram nele e na injustiça que havia sofrido. Emma Whitmore, que pensava poder escapar das consequências de seus atos, viu-se no centro de uma tempestade pública. A família Whitmore inicialmente tentou minimizar o caso, enviando representantes e advogados para acalmar jornalistas e investidores. Mas Marcos já previa essa reação. Com sua equipe jurídica e aliados influentes, ele entrou com uma ação judicial por falsa acusação e difamação. As provas eram irrefutáveis, e a opinião pública apoiou Marcos fervorosamente. Durante a audiência, Marcos manteve a calma e a compostura. Seu depoimento, acompanhado de vídeos, depoimentos de vizinhos e especialistas, demonstrou até que ponto Emma agiu com arrogância e poder, sem a menor consideração pela verdade. O advogado da família Whitmore teve dificuldade para contestar os fatos. Todas as defesas fracassaram diante da metodologia e das provas meticulosamente preparadas por Marcos. O juiz, impressionado com a clareza das provas e a gravidade da acusação injustificada, declarou: "Este caso é um lembrete claro de que ninguém está acima da verdade e da justiça."
As ações da parte acusadora causaram danos irreparáveis. O tribunal reconhece a inocência do Sr. Marcus Johnson e condena a Sra. Whitmore por difamação e falsa acusação. Na mídia, a história se tornou um exemplo de resiliência e justiça triunfante. Marcus não apenas venceu o caso, manteve sua dignidade e se recusou a recorrer à vingança física. Deixou a humilhação e a reparação para a lei e a sociedade. Emma Whitmore, humilhada pública e legalmente, agora tinha que enfrentar as consequências de seus atos. A sociedade agora via Marcus como um símbolo de justiça e inteligência diante da injustiça. Ele não apenas restaurara a honra da família, como também provara que poder e dinheiro não eram suficientes para ocultar a verdade. Marcus, no entanto, sabia que a batalha estava vencida. Ele contemplava o horizonte de Nova York de sua mesa com uma satisfação silenciosa no coração. Ele havia transformado sua dor em força, sua queda em renascimento e a injustiça em triunfo. Marcus Johnson não era mais o mesmo homem que havia sido injustamente acusado 3 anos antes. A vingança que ele havia orquestrado pacientemente havia se manifestado em justiça, sucesso e respeito. Com sua reputação restaurada e seus negócios prosperando, ele se tornará um símbolo de resiliência para sua comunidade e para todos aqueles que sofreram injustiça. Emma Whitmore, por outro lado, havia sido humilhada pública e legalmente. A lição foi dura. Poder e dinheiro jamais poderão suprimir a verdade ou corrigir uma injustiça por si sós. Ela timidamente começou a buscar reparação, mas Marcus não procurou humilhá-la ainda mais. Ele deixou a justiça e a sociedade fazerem seu trabalho. Marcus, em seu escritório com vista para o horizonte de Manhattan, contemplava serenamente a cidade. Seus pensamentos se voltaram para sua mãe Mary e seu irmão Elijah, orgulhosos e gratos pelo homem que haviam se tornado. Sua raiva havia se transformado em força, sua dor em motivação. Ele se lembrou das palavras de Jerônimo, seu mentor na prisão. A prisão não destrói quem tem um plano, Marcus. Ela revela quem você realmente é. Sim, ele estava quebrado, mas se reconstruiu. A justiça triunfou e a verdade veio à tona de forma retumbante. Marcus provou que paciência, estratégia e inteligência são, às vezes, as armas mais poderosas contra a injustiça. E enquanto o sol se punha sobre Nova York, iluminando os arranha-céus e as ruas abaixo, Marcus sorriu para si mesmo. Ele sabia que, apesar das dificuldades e humilhações, havia conquistado muito mais do que apenas a restauração de sua honra. Havia conquistado sua liberdade interior, sua dignidade e o respeito do mundo inteiro. Nesse silêncio pacífico, ele murmurou: a verdade sempre triunfa. E aqueles que duvidam sempre aprenderão que a injustiça tem um preço. Assim terminou a jornada de Marcus Johnson, de vítima a estrategista, de humilhado a vitorioso, transformando dor em poder e mostrando que resiliência e inteligência são as verdadeiras chaves para o triunfo.